Durante essa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre as profecias e eu quero começar aqui falando um pouquinho das diferenças das profecias. Existem dois tipos de profecias, a profecia clássica e a profecia apocalíptica. E eu gostaria que você entendesse bem isso, porque nós vamos falar muito sobre isso até sábado, e é importante que você compreenda essa diferença aí. Eu quero que você abra a Bíblia e nós vamos ver uma profecia clássica, para que você entenda a diferença aí, tá bom? O primeiro texto está em Jeremias capítulo 18. Isso aqui é apenas uma introdução, já vou começar com um parênteses aqui, para que você possa compreender bem essas diferenças aí. Jeremias capítulo 18, e o verso 7 e o verso 8 é um exemplo de uma profecia clássica. E aí aqui talvez seja, eu acho, um dos exemplos mais fáceis da gente compreender essa diferença aí. Olha o que diz aí, Jeremias 18, verso 7 e verso 8. Diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou, não é? Acharam aí? Vou repetir. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, não é? Para o arrancar, derribar e destruir, e a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aqui está o exemplo de uma profecia clássica. Qual é a característica de uma profecia clássica? Alguém conseguiu pegar a ideia aí? Ela é o quê? Condicional. Condicional. A profecia clássica é condicional. Se fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se fizer aquilo, vai acontecer aquela outra coisa. Tá certo isso? Conseguiram pegar a ideia? Então, a profecia clássica nem sempre se cumpre. Por quê? Porque ela é condicional. Então, se o povo se arrepender, vai ter um fim. Se o povo não se arrepender, vai ter outro fim. Um outro exemplo é, por exemplo, a história de Jonas em relação a Nínive. Não é? Então, Deus estava pronto a destruir Nínive, mas como o povo de Nínive se arrependeu, Deus não destruiu. Então, esse é o exemplo de profecia clássica. Só que essa semana a gente praticamente não vai estudar profecia clássica, nós vamos estudar a profecia apocalíptica. Qual é a diferença então? A profecia apocalíptica, ela sempre se cumpre. E ela tem a ver com os finais dos tempos, não é? Então ela vai se cumprir, custe o que custar. Não importa o que eu faça, ela vai se cumprir. E durante, então, essa semana a gente vai estar trabalhando bastante a profecia apocalíptica. Ficou claro aqui ou não? Tudo certo como as águas do Guaíba? Então tá, então vamos lá. Então vamos no texto dessa noite aqui, tá bom? Antes de entrar no texto, eu só quero fazer menção a algumas pessoas que me deixaram feliz de estar aqui. Tem 3 pessoas pelo menos aqui que a gente tem um contato muito especial aí durante o tempo. Fiquei feliz de ver a Rosângela durante alguns anos, Faz o quê? 3 anos, Rosinha? Acho que mais ou menos uns 3 anos, eu e a Rosinha demos estudo bíblico para a Rosângela, e eu tive a alegria de batizá-la lá na igreja do bairro Camacuã, e hoje ela é membro aqui, da igreja do Guatemi. E também aqui, o Luciano, a Paola e o Dudu, que a gente se encontra todas as terças aí, E eu fiquei muito feliz, já vi vocês ontem, mas não deu com a correria de ontem, Vocês estão com a gente aí, a gente está estudando a Bíblia junto aí. Muito bem, então vamos lá, o texto de hoje é Daniel. Nós vamos estudar bastante Daniel e Apocalipse. Por que será que a gente vai estudar bastante Daniel e Apocalipse? Você sabe por quê? Porque nesses 2 livros existe muita profecia apocalíptica. Ou praticamente, quase toda eles, apresentam, principalmente a segunda parte do livro de Daniel, tirando o capítulo 2, que ele é profético, mas a segunda parte do 7 ao 12 e o livro de Apocalipse. Então aí você tem conteúdo de profecia apocalíptica. Então essa semana a gente vai estudar bastante esses 2 livros aí. Então vamos a Daniel. O texto de hoje é Daniel capítulo 12, verso 4. Existem algumas compreensões errôneas em relação ao verso 4, principalmente a última parte. Mas eu quero que você acompanhe comigo aqui. Você sabe que não é fácil a gente escolher algumas profecias. Quando eu estava preparando aqui, é um desafio, porque são tantas, e numa semana não tem como você resumir tudo isso. E aí eu fico pensando, não, mas essa aqui acho que é importante, mas a outra é importante também. E aí você fica no impasse, Mas quem sabe em outro momento a gente possa conseguir aí, ver outras que a gente não vai ver essa semana. Daniel capítulo 12, verso 4, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até que tempo? Até o tempo do fim.
muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tem alguém que tem a tradução que diz que a ciência se multiplicará aí? Alguém tem essa tradução? Marina, tem? Então, a ciência se multiplicará. Só outro parênteses aqui. Essa ciência aqui, às vezes a gente aplica de maneira errada, até em estudos bíblicos. Está vendo a ciência, a medicina, a tecnologia. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se você for original, e se você analisar o contexto, a ciência ou o saber, a minha tradução já traz a ideia mais correta do original, o saber significa do estudo do livro de Daniel. A ciência é a ciência do livro, do estudo do livro de Daniel. Não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver. Tá? E isso tem que ficar muito claro para a gente. Porque às vezes a gente compreende mal isso. Não é? Às vezes a gente acha que a ciência aqui, já vi muitos adventistas falarem sobre isso, né? Está vendo a ciência, está vendo aí, tá mais uma prova da volta de Jesus. Amigos, a gente tem que cuidar para não falar o que a Bíblia não está falando. Tá? Por mais que a gente saiba, não é, que existem muitas evidências em relação à volta de Jesus, essa aplicação que nós fazemos é errada. Tá? Então nós precisamos entender o seguinte, é a ciência do estudo do livro de Daniel. Tá bom? A ciência do estudo do livro de Daniel. O saber se multiplicar é o saber do livro de Daniel, no tempo do fim. Então nós vamos ficar um pouquinho nesse verso aí. Tá? Tem muita coisa no capítulo 12 boa, daria para fazer a semana toda só o capítulo 12. Mas não vai ser possível. Então, vamos tentar entender aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Bem, o mensageiro divino está dando uma ordem para ele. E está dizendo o seguinte, encerra as palavras, quer dizer, ele estava escrevendo. Possivelmente esse trecho aqui foi escrito lá pelo ano 536 a.C., quando ele tinha mais ou menos 87 anos. Você sabe que o capítulo 1 ele tinha 17 anos, Ellen White fala, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O capítulo 2 ele tinha 20 anos e assim sucessivamente. Ele não escreveu o livro de Daniel numa tacada só. Ele foi escrevendo ao longo da vida dele. E o capítulo 12 ele já estava velhinho. Tá? Então por volta de 87 anos. E agora ele recebe a mensagem, e a mensagem é o seguinte, encerra, fecha, não é? Você não está compreendendo algumas coisas, mas sela o livro. É mais ou menos o seguinte, Daniel, ele tinha compreendido muita coisa. Por exemplo, o capítulo 2, ele mesmo interpreta para Nabucodonosor. Não é? O sonho, Deus revela o sonho para ele. E ele dá a interpretação. E ele entendeu muita coisa. Mas tem muita coisa que ele não compreendeu. Eu fico imaginando o próprio capítulo 7, talvez algumas coisas ele não compreendeu. O capítulo 8, talvez ele não tenha compreendido muita coisa. O capítulo 9, 10, o 12, até o 11 principalmente, até hoje nós ainda não temos uma compreensão muito clara. Não é? Confesso para vocês que faz anos que eu estudo o capítulo 11 e converso com muita gente, né, da área de teologia histórica, que é a área que estuda as profecias, e existem assim, a gente não tem muito claro o que é realmente o capítulo 11, existe muita coisa, mas não muito claro. Em algum momento Deus vai revelar. Mas eu fico imaginando ele angustiado. O que será que é, não é, ele pensando essas 2.300 tais manhãs que nós vimos ontem? O que será que é, não é, aquele outro detalhe do capítulo 11? Sei lá, e ele começa a ficar angustiado. E aí ele recebe a ordem, Daniel, sela o livro, porque não é para o teu tempo, é para o tempo do fim. Agora, vá a Apocalipse 10. Olha só que interessante a ligação que há de Daniel, capítulo 12, verso 4, com Apocalipse 10. E agora a gente começa a entender por que dessa ordem. Por que esse mensageiro celestial deu essa ordem? Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante, nós encontramos as seguintes palavras. Tá? E diz assim, Apocalipse 10, 1 em diante. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão o quê? Olha que interessante, nós vimos no capítulo 12, Daniel, ele faz o quê com o livro? Fecha, ele fecha o livro. Essa é a ordem. Deus está dizendo assim, não é para você entender, não é para você entender, é para o tempo do fim. Agora a gente vai ao capítulo 10 de Apocalipse e há uma outra revelação, e a revelação é de que tinha um anjo que estava na mão com um livrinho agora, de que forma? Fechado ou aberto? Aberto, estava aberto. Então a gente vê a diferença, a gente vê a ordem lá no passado, não é?
lá quase 600 anos antes, não é, de Cristo, da primeira vinda de Jesus, a ordem fecha, e agora a gente vê no primeiro século da nossa era, João tendo a visão que iria acontecer no futuro um livrinho que iria ser aberto. Que livrinho é esse? Hã? O livro de Daniel. Mas não é todo o livro. Como assim, pastor? Olha o que Ellen White fala no livro, deixa eu achar aqui, Atos dos Apóstolos, página 326. Ela diz assim: o livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção das profecias de Daniel relativa aos últimos dias. Nem é todo o livro de Daniel. Atos dos Apóstolos 326. É apenas a parte profética do livro de Daniel. Ok? Então, qual é a parte profética? O capítulo 2 não entra aqui porque ele mesmo se interpreta, certo? Não é? O capítulo 2 ele é autoexplicável. Não é? Mas aí você tem o capítulo 7 ao 12. Então, esse livrinho que seria aberto, no tempo do fim, é a parte profética do livro de Daniel. Mas vamos tentar entender quem é o anjo? Quem é esse anjo aí? Diz o verso 1 aí: vi, não é, outro anjo forte descendo do céu. A palavra anjo, no grego, que foi escrito por João aqui, e ele usou a palavra ângelos, ou hágelos, como queira a pronúncia, e essa palavra significa mensageiro, embaixador, aquele que é enviado. É isso que significa essa palavra. Então, quando a gente encontra anjo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é uma referência de alguém que é enviado por Deus. Não necessariamente precisa ser um anjo mesmo, não é? Pode ser qualquer um de nós, pode ser um ser celestial, pode ser qualquer pessoa que é enviada por Deus aqui, não é? Pode ser então interpretada como anjo, porque é um mensageiro, é essa a ideia no original. Mas tem algumas características. O verso 1 diz assim: vi descendo do céu esse anjo, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Vamos tentar entender algumas coisas aqui. Para a gente entender a Bíblia, a gente precisa compreender alguns detalhes que são fundamentais. Por exemplo, existem algumas regras de interpretação da Bíblia. A gente precisa analisar algumas coisas. A gente precisa considerar, por exemplo, que a Bíblia tem uma teologia única. E esse é o grande problema, que nós temos mais de 40 mil denominações no mundo, de acordo com a ONU. Porque as pessoas não conseguem compreender de que a Bíblia tem uma teologia única. E elas acham que a Bíblia ela se contradiz. E ela não se contradiz, nunca se contradiz. Então esse é um ponto. Um outro ponto é deixar a Bíblia interpretar por ela mesma, que é o princípio sola escritura, que foi muito usado por Lutero na Idade Média, e que, na realidade, nós, como Adventistas do Sétimo Dia, usamos também esse princípio. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Um outro princípio interessante é o seguinte: não dá para a gente fundar uma crença num texto isolado. Nós precisamos ter vários textos para fundamentar uma crença. Então, nunca se fundamenta mas esse texto aqui, tudo bem, vamos tentar analisar, que é uma outra regra, o contexto gramatical, ou o contexto ali imediato, e o contexto histórico. Essa é uma regra também. E dentro de profecia, uma regra que eu vou usar muito essa semana é a seguinte: as últimas profecias, elas explicam as anteriores. Então grave isso, eu vou usar direto aqui até sábado. As últimas profecias, elas explicam as que vieram antes. E isso é fundamental. Por quê? Porque quando você vai ao livro de Provérbios, lá fica claro que a verdade ela vai crescendo, crescendo como a luz da aurora. Cada vez brilha mais, e é assim que acontece, a revelação ela é progressiva. Então aquilo que Daniel sabia é diferente daquilo que nós sabemos, porque nós temos mais revelação que Daniel teve. Tanto é que no capítulo 12, verso 4, eu apresentei que Deus manda o quê? Através do mensageiro celestial. Sela o livro, Daniel. Sela o livro, porque não é para o teu tempo. E o que Deus diz? É para o tempo do fim. Agora, quando começou o tempo do fim? Dentro da Igreja Adventista existem duas ideias sobre o tempo do fim. E isso não é muito relevante. Alguns creem que começou em 1798, quando terminou ali os 1260 anos. Eu vou estudar quarta-feira um pouquinho, Apocalipse 13, sobre isso. Quando o Papa Pio VI foi preso e tal. E outros creem que foi em 1844. Isso pouco tem importância. O que importa é que nós já estamos no tempo do fim. Para nós, isso é certo. Nós já estamos no tempo do fim. Então,
Deus pega o livro de Daniel, a parte profética, e diz assim: Daniel, não é para ti, esse é um presente que eu dou para o povo do tempo. Então, veja, eu me preocupo com pessoas que não estudam Daniel e Apocalipse. Porque é como você pegar um presente, você recebe um presente, né, no seu dia de aniversário, no Natal, está chegando aí o Natal, e aí você diz assim: eu não quero o presente. Eu não sei se você já fez isso, espero que não, porque isso no mínimo é deselegante, né? No mínimo é falta de educação, no mínimo. Mas é a mesma coisa, quando eu não estudo o livro de Daniel, eu estou dizendo assim: Senhor, eu não quero esse presente que o Senhor tem para me dar. Porque Deus reservou esse presente para nós que moramos agora aqui, que vivemos no século 21, no ano 2016. Deus, Ele reservou esse trecho profético para nós. Daniel queria saber, e Deus disse assim: não, Daniel, não é para o teu tempo, é para o tempo do fim. Então compreendamos isso. Nós precisamos nos aprofundar mais nas Escrituras e nesse livro de Daniel de maneira especial, e obviamente nos demais, Apocalipse e tal, que tem a ver com o nosso tempo. Vou pedir para o Kelvin passar aí, por favor. Tem uma citação interessante do livro Conselhos sobre Escola Sabatina, muito interessante, que eu gostaria que você analisasse. Pode ir passando aí, por favor. Olha só o que a serva do Senhor diz. Ela diz assim: cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz, não é, e mostrar nossa posição na história deste mundo, delineando o cumprimento das profecias. Deus está dizendo assim: vocês não têm que ficar esperando só o pastor falar, ou os pastores falarem, ou aqueles que gostam. Não, cada um de nós aqui deveria saber tudo isso. Cada um de nós deveria ter na ponta da língua. Nós precisamos estudar isso. Deus espera que nós sejamos conhecedores da palavra, e não apenas membros, não é, pessoas adventistas satélites. Sabe como é que é o adventista satélite? É aquele que reflete o pensamento dos outros, ele não tem pensamento próprio. Tá? Os outros, ele vai no vento, vai na onda. Né? Estão falando isso? Ah, tá bom. Estão dizendo isso? Tá. Ele não investiga, ele não vai atrás. Amigos, no passado, quando eu era criança, cansei de ouvir adventista ganhando concurso bíblico de Bíblia. Faz algum tempo que eu não ouço. Nós éramos considerados o povo da Bíblia, mas hoje eu tenho minhas dúvidas se nós ainda estudamos a Bíblia. Somos o povo da Bíblia, sem dúvida alguma. Mas será que nós, como adventistas, na sua maioria, ao invés de ficar na rede social, ao invés de ficar na frente da TV ou outras coisas, estamos dedicando tempo para pesquisar as profecias, por exemplo? E às vezes a gente tem até aversão a isso, porque a gente não entende. Claro, se eu não estudar, não tem como. E olha só, Jesus, ele disse em João capítulo 5, 39, examinai, não é ler de qualquer jeito, examinai, às vezes tem umas traduções que dizem assim, perscrutai, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Bíblia não é livro para ser lido, irmãos. Bíblia não é livro para ser lido. Bíblia é livro para ser estudado. E se você está fazendo uma leitura superficial da Bíblia, eu quero te fazer um apelo em nome do Senhor: larga essa vida. Larga essa vida. Você precisa ser um pesquisador. Você precisa saber. Eu lembro que antigamente tinha aqueles concursos bíblicos do JA, lembram? E eram equipes e tal. Eu participei muito disso. E várias vezes meninos pequenos eram capazes de dizer 3, 4, 10 versos sobre uma crença fundamental. Faça o teste. Se te perguntasse agora, me diga aí 3, 4 versos de cor sobre a volta de Jesus, será que você teria condição de falar? Não me fale, só pense. Estou falando da volta de Jesus, que é uma crença básica. Mas agora, se entrar em estilo de vida, modéstia cristã, se entrar em outras, dom profético, será que eu e você seríamos capazes de dizer rapidamente os textos? Deus espera isso. Deus espera que a gente conheça a Bíblia. E por isso que a gente tem que examinar. E aí está a ideia aí. Mas vamos lá, voltemos ao Apocalipse. Eu quero fazer um teste rápido aqui. Vamos fazer aqui uma ideia, como é que a gente consegue estudar o livro profético, ou Apocalipse, ou Daniel, nessa parte profética? Vamos fazer um teste aqui. Como é que se estuda isso? Vamos pegar o capítulo 12, verso 1, e depois a gente volta para o 10. Vamos fazer um teste rápido aqui. O 12:1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Um princípio básico de interpretação da Bíblia é o seguinte: quando eu não consigo tirar o sentido literal, isso significa que existe por trás desse texto um sentido, o quê? Simbólico.
Tá? Então, primeiramente, quando eu vou a um texto bíblico, eu preciso ter esse pensamento na minha cabeça, eu preciso tirar o sentido literal. Nesse texto aqui, tem sentido o sentido literal? Uma mulher, não é? Com o sol, vestida de sol e a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, tem sentido isso? Conhece alguma mulher assim? Bem, se não tem sentido, então eu não posso ir para o lado literal. Significa que existe o quê? O sentido simbólico, até porque nós estamos dentro do contexto profético. Tá, então o que é mulher? Eu não vou ler os textos, mas se você for a Efésios 5, 23, lá faz uma comparação entre o homem e a mulher e diz que Cristo é também o cabeça da igreja. Quem é a mulher então? Fácil, pastor, bem fácil, parece uma regra de 3, né? Bem fácil. Se Cristo é o marido, a mulher é a igreja. E nós vamos estudar na quinta e na sexta sobre a meretriz, que a Bíblia também apresenta no capítulo 17. Então, a mulher aqui é uma mulher, não é pura, não é uma mulher corrompida, é diferente, tá? Agora, o que seria o sol? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos aí? Essa mulher está vestida de sol, então é a igreja de Deus. Abra Salmo 84, verso 11, rapidamente aí. Essa semana a gente vai usar muito a Bíblia, e quem não trouxer a Bíblia vai perder, viu? Então traga a sua Bíblia. Salmo 84, verso 11, me ajudem aí, tá bom? Acompanhem comigo aí. Olha só o que diz aí. O texto diz assim: porque o Senhor Deus é o quê? Salmo 84, 11. Esperar você encontrar aí. Porque o Senhor Deus é o quê? Então, essa mulher está vestida de quê? Ou de quem? Tá, mas agora, é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito? Porque nós temos um Deus em 3 pessoas. Vamos a Malaquias? Malaquias capítulo 4, olha só como é fácil estudar a Bíblia, é só fazer o que Isaías diz, um pouco ali, um pouco aqui. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, verso 2. Olha o que diz lá, nós vimos em Salmos que está se referindo a Deus. Agora, Malaquias 4, 2 assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Não vou continuar lendo aqui, porque eu acho que já deu para pegar. Quem é que trouxe salvação e que nasceu, e que é chamado sol da justiça? Então é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito? Vamos tirar a prova? Apocalipse capítulo 1. Vamos tirar a prova então, será que é Jesus mesmo? Vamos dar uma olhada. Veja como é interessante a Bíblia. A Bíblia se interpreta por ela mesma, e é isso que nós vamos fazer aqui durante toda essa semana. Apocalipse capítulo 1, eu vou rapidamente mencionar aqui alguns versos. Olha o que diz aí, o verso 13, e nós vamos até o 16, mas eu não vou ler todo para ganhar tempo. Verso 13 assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a quem? Bem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Você pode, eu mencionei ontem, Daniel 7, 9, 10 e 13, o Filho do Homem é Jesus, tá? Então, vamos lá, diz o verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos, eu vou pular, os pés semelhantes a bronze polido, verso 16 agora, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como? Quem é o sol? Deus, mas, no caso, Jesus, Deus Filho, não é? Então, ficou claro aqui como se estuda a Bíblia? Você vai pegando, a Bíblia ela vai se explicando, você não precisa se apavorar, e as profecias são assim, eu fiz só um teste aqui. Agora voltemos lá, voltemos a Apocalipse capítulo 12 então, apenas para o teste para a gente entender o 10. Então, vi uma mulher, ou seja, vi uma igreja vestida de quem? De uma mensagem cristocêntrica. Ela está vestida de Jesus, a mensagem ela é cristocêntrica. Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E a lua, pastor? Me diga uma coisa, uma questão lógica. A lua tem luz própria? A lua reflete a luz de quem? Do sol. Mulher não é só a igreja, tá? Mulher é o povo de Deus. Ao longo das eras, também é a igreja, mas não é só a igreja. Porque aqui pode se aplicar a Israel também. Correto? Então, mulher é o povo de Deus. Agora, o que é que lá no Antigo Testamento refletia o sol, apontava para o sol, que é Jesus? Qual é o detalhe importante do meio, que estava no meio do povo de Deus, que refletia
o sol? Porque a lua ela reflete a luz do sol. O ritual do santuário. Então, vi um povo de Deus com uma mensagem cristocêntrica, a mensagem dos judeus era cristocêntrica, extremamente cristocêntrica, o ritual do santuário o tempo todo estava apontando para Cristo, né, o cordeiro que um dia ia morrer, ok? E tinha o quê? A lua debaixo dos pés, o ritual do santuário, certo? Ela não tinha luz própria, estava refletindo aqui, veja que interessante essa interpretação, é a mais coerente que eu conheço. De tudo que já li na minha vida, essa é a interpretação mais coerente que eu já vi. E interessante, tinha aí, então, não é, a coroa, com 12 estrelas na cabeça, não é? A ideia de vitória e tal, aí a coroa, não vou me deter nesse detalhe, dá para falar muito aí também sobre esse verso aqui. Ficou claro aqui como se estuda a profecia? Bíblia vai se explicando. Voltemos ao 10 agora. Vi um outro anjo forte. Anjo é o quê? Mensageiro. Descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como? Quem é esse anjo? Vamos ver mais detalhes? E as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse? Está claro para todo mundo que é o livro de Daniel, que foi selado lá no templo de Daniel? Está claro aqui? Não como as águas do rio Guaíba, tá? Espero que esteja claro mesmo. Continuando, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. Vamos tirar a prova? Será que é esse que nós estamos pensando? Quem que vocês estão pensando que é esse anjo? Será que é? Vai para Apocalipse capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não tenho tempo de BDT em todo o capítulo 5, eu estou fazendo aqui uma correria, tá, irmãos? Porque é muita coisa, é muito conteúdo e eu vou tentar vencer aqui essa semana, mas não vai ser fácil. Capítulo 5, verso 5 diz assim: Todavia um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não tenho nem tempo de analisar o contexto aqui. Mas quem é esse cidadão aqui, que é mencionado como leão da tribo de Judá, que venceu? Essa matou agora a charada, certo? Porque nós vimos que ele é o sol, não é? E agora aqui apresenta ele como leão, porque Satanás é apresentado também como leão em Pedro, certo? Só que não fecha aqui. No contexto a gente percebe que aqui se encaixa com quem? Com Jesus. Então é Jesus que está apresentando o livro de Daniel para o povo do tempo do fim. Pastor, mas o que isso tem a ver? Que história é essa? Quando que esse livro de Daniel ele foi aberto assim? Porque foi agora. Deixa eu contar uma história para vocês, para você entender melhor. Por favor, pode passar aí, Kelvin. Mais um. Esse cidadão aqui, chamado William Miller, ou traduzido, Guilherme Miller, ele começou a estudar um pouquinho mais as profecias bíblicas, depois de uma situação em que ele viveu. Ele casou em 1803 com Lucy, e em 1812 ele foi para uma guerra, a guerra de Plattsburgh, que era a guerra entre os americanos e os ingleses. Os ingleses tinham 15 mil soldados e os americanos apenas 5 mil. Era impossível vencer os ingleses, praticamente. Mas essa guerra durou praticamente 2 anos, quase 3, foi terminar lá em 1815. E ele ficou responsável, ele era um fazendeiro, e ele ficou responsável por uma tropa, é assim que diz, né? Um comando ali de homens. E ele então tinha na sua ideia de que a saída para o mundo era, não é, o amor pela pátria. E até aquele momento ele era deísta, ele lia muito. A tal ponto da Lucy, muitas vezes, assumir as responsabilidades da fazenda para que ele pudesse ficar lá no seu quarto, onde tinha muitos livros, para ele poder ler, porque ele gostava de ler de tudo. E essas leituras que ele fez o tornou deísta. O que é um deísta? Quantos de vocês aqui já viram um relógio à corda? Vocês não querem revelar a idade? Pode levantar a mão. Eu já sei a idade de vocês só por levantar a mão, porque essa meninada nova não sabe o que é relógio à corda. Relógio à corda, o que você faz? Você arruma lá, né, dá a corda, vira as costas, ele fica funcionando até que acaba a corda, acaba lá o esquema. Lá, né? Então ele cria mais ou menos assim, que Deus criou o mundo, até cria nos 7 dias da semana literais, mas que Deus virou as costas e deixou o mundo. E a explicação normal para um deísta do sofrimento, da miséria, da guerra, de todos os problemas, é de que Deus abandonou. E ele era assim. Aí ele foi para a guerra. E lá ele comandou muitas pessoas,
E depois, ao voltar para a guerra, ele viu ali pelo menos 3 dos seus soldados ficarem muito feridos. E ao voltar, ele começou a repensar essa ideia de que Deus havia abandonado. E ele começou a estudar a Bíblia. Ele tomou um propósito de estudar a Bíblia verso por verso. Então, ele chegou à seguinte conclusão: eu vou pegar o livro de Gênesis e vou começar no capítulo 1, verso 1, e eu vou estudar cada verso, e não vou parar, e só vou passar adiante quando eu compreender bem aquele verso. E ele pegou uma concordância, chamada concordância de Cruden, que foi quem organizou essa concordância, uma chave bíblica. Sabe o que é isso, né? Concordância, chave bíblica, conhece ou não? Hoje a maioria é online ou é digital, né? Mas existem, eu tenho uma grandona assim, grande, né? Existem de tudo que é tamanho, pequeno, grande. É onde você vai ali, por exemplo, quer saber sobre Deus, e aí você procura a palavra Deus, e tem todos os textos da Bíblia que apresentam a palavra Deus. Isso é uma concordância bíblica. E junto com essa concordância, ele então começou a ler a Bíblia. Até que um dia, ele foi para Daniel, que é o texto que nós estudamos ontem, né? 8:14. Eu volto a dizer, não vou estudar o cálculo com vocês, porque não dá tempo. Mas ontem eu mostrei a essência, o porquê, o que significa a purificação do santuário. E ele, quando viu, até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado, ele ficou assustado. E chegou um momento que deu, então, um estalo lá na mente dele, e disse assim, mas pera lá, 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado, o santuário é a terra, se a terra é o santuário, a purificação do santuário só pode ser a volta de Jesus. E ele pensou assim, então, pera lá, se eu descobrir quando começa as 2.300 tardes e manhãs, eu sei a data da volta de Jesus. E foi isso que Miller fez. E ele estudou a Bíblia de 1816 a 1818. E isso foi em 1818, teve aquele estralo assim, e disse assim, não, mas pera lá, eu preciso descobrir o ponto inicial dessa profecia. E ele aplicou o princípio dia ano, né, que você encontra em Números, que você encontra em Ezequiel. E aí, quando ele aplicou esse princípio dia ano, e ele começou a estudar, não é, mais profundamente, ele descobriu que o ponto de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs estava no capítulo 9. Porque lá diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E a palavra no original determinada significa separadas. E aí tem a palavra Chazon e Maré, que são referências a visões. Uma se refere a uma visão maior e outra uma visão menor. E no capítulo 9, então, faz menção de que essa visão menor do 9 estava dentro de uma visão maior. Aí ele disse, não, pera lá, se eu tenho o ponto de partida da visão menor e ela está dentro da maior, quer dizer que o ponto de partida é o mesmo. Porque quando que foi decretado para restaurar Jerusalém? Foi no ano 457 a.C. Houve 3 decretos de maneira especial, mas esse foi o mais abrangente, foi o que valeu de fato. Aí ele fez o cálculo e ele percebeu que, pegando 2.300 tardes e manhãs, diminuindo de 457, porque antes vinha de trás para frente os anos, ele chegou por volta de 1800 e, na realidade, 43. 1843, primeiramente. Tá? Miller ele não gostava muito de definir datas. Quem definiu bastante essas datas foi Samuel Snow, não é? Foi Joshua Himes, que era o marqueteiro de Miller. Não sei quantos de vocês viram o filme aquele, quando tudo começou. Lá você pode conhecer um pouquinho a história. Ele era um marqueteiro de Miller, era o camarada que botava pilha e queria muitas vezes, né, fazer com que Miller fizesse os panfletos e tal. E aí ele ficou empolgadíssimo, só que Miller era um camarada muito introvertido para esse negócio de pregar. E ele guardou essa mensagem por 13 anos. Comentava com um familiar, com outro. Aí um dia, e sempre na mente dele vinha, não é, o Espírito Santo dizendo, você tem que falar isso que você está estudando, você tem que falar para os outros, você não pode guardar para si. Porque a tua missão é anunciar, nós temos disso, né? Nós muitas vezes guardamos a mensagem para si, isso é egoísmo, nós temos que anunciar todo dia, cada dia para as pessoas, porque o tempo é próximo. E aí um dia ele estava sentado, não é, estudando a Bíblia, lá na sua escrivaninha, lá na sua mesa, e aí novamente o Espírito Santo impressionou ele. Miller, você tem que pregar, você tem que falar sobre o que você está estudando aí, que você estudou sobre as 2.300 tardes e manhãs. Aí ele fez a seguinte oração, Senhor, tá bom, se o Senhor quer que eu pregue, o senhor tem que mandar alguém me convidar aqui. Ele morava numa fazenda que ficava no interior do estado de Nova York, em Long Hampton. E ele pensou assim, quem é que vai vir aqui nesse mato aqui? Ninguém vai vir aqui. E ele fez essa oração, Senhor, se o senhor mandar alguém, aí eu prego. 13 anos, isso já era em 1831. Não deu meia hora, alguém bate na porta.
Até então, estava normal, foram abrir a porta. Era o Irving, o sobrinho dele. Aí o Irving chega, tinha andado 25 quilômetros do lugarejo, né, chamado Dresden, e ele então chega e diz assim, tio, é o seguinte, era o filho da irmã dele. O pastor, porque Miller era batista, tem várias histórias em relação a Miller, tá? Tem outras histórias que eu estou pulando aqui. Ele disse assim, o pastor não vai poder pregar amanhã, que era domingo de manhã. E papai e mamãe pediram para que o senhor fosse apresentar essas verdades que o senhor está estudando há tantos anos. Meia hora depois da oração que ele fez. Miller entrou em desespero. Miller saiu correndo e foi para um bosque que tinha ao lado da casa dele. Por favor, Kelvin, pode passar aí. Esse bosque aí, pode passar um videozinho. Esse bosque aí, ele foi para esse bosque, né? Possivelmente é diferente do que é hoje, não muito diferente. Essa aí é uma imagem que eu peguei de lá. Esse é o bosque. E aí você vê aqui, aquela construção lá é do tempo de Miller, tá? E aqui também, só que foi reformada. Essa é a casa de Miller, tá bom? E foi reformada. Mas ele saiu dessa casa, que fica a alguns poucos metros, talvez 50 metros, nem isso, nem sei se dá isso, e foi para esse bosque. Pode passar mais um, por favor. Né? E aí ele ficou desesperado, e ele começou a orar, Senhor, eu não sei pregar, Senhor, como é que pode? Senhor, o Senhor está me pedindo uma coisa. E ele tinha 50 anos, e foi para esse lugar aí. Né? Quando eu fui, estava frio e estava sem folhas aí, né? Mas você vê, ele ficou ali desesperado, e ficou 1 hora, dizendo, Senhor, eu não sei pregar, eu não consigo pregar, é impossível e tal. Até que depois de 1 hora, o Espírito Santo impressionou com muita intensidade o coração de Miller, e ele tomou a decisão de então pregar. E ele foi no dia seguinte, não é, pregar. Ele foi para a cozinha, nem foi para a igreja lá, Batista de Dresden, foi para a cozinha da casa da irmã, e lá ele sentado numa cadeira, porque ele tinha vergonha de ficar em pé em frente das pessoas, ele então começou a explicar sobre o que ele havia estudado durante esses 13 anos, sobre Daniel 8,14. E não só isso, ele estudou vários outros textos. E com isso o que aconteceu? O movimento millerita começou a pegar tamanho, né? Muita gente foi se agregando. E interessante, as pessoas não saíam das igrejas delas. As pessoas permaneciam na igreja dela, mas se uniam ao movimento millerita. E tem um historiador que não é cristão, e muito menos adventista, que escreveu um livro que está em inglês, que é a História do Povo dos Estados Unidos, e ele escreveu na página na página 136, as seguintes palavras: quase 1 milhão de pessoas, não é? Naquele momento, nos Estados Unidos, participaram do movimento millerita. Quase 1 milhão. Isso aqui é um livro secular. Esses tempos eu conversava com o pastor Tim, que é doutor nessa área de teologia histórica, e ele me dizia, pastor, de fato, foram 50 mil formais, mas foi mais de 1 milhão informais. Ele me dizia, de fato, esse historiador está falando a verdade. Então, houve um movimento muito grande nos Estados Unidos em prol do estudo de que livro? Daniel. O que diz a profecia? Voltemos a Apocalipse capítulo 10. Olha só, agora vamos pular um pouquinho. Eu vou ter que correr um pouco aqui. Olha o que diz o verso 9 e o verso 10. Fui, pois, ao anjo. Quem é o anjo? Jesus, dizendo-lhe que desse o livrinho. Que livrinho? Daniel. E ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será o quê? Doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. O que significa isso? Foi o que aconteceu. Foram muitos anos de pregação, mais de 1 milhão de pessoas se unindo, vendendo casas, vendendo tudo para investir na obra, que nós vamos ter que fazer logo daqui a uns dias. Não é? Ellen White é muito clara em falar isso, que o dinheiro daqui não vai valer nada, nós vamos ter que investir na pregação do Evangelho para ganhar mais pessoas para Cristo. Mas vai ter um momento, ainda não é o momento. E aí o que acontece? As pessoas não é, empolgadas com a mensagem, Jesus vai vir por volta de 1843. Não é? E depois eles fizeram o cálculo de novo e chegaram à conclusão que era 1844, levando em consideração o calendário hebreu. E aí então a empolgação tomou conta. Tem uma história interessante. Tinha um pregador chamado Carlos Fitt. Ele era pastor de uma grande igreja em Boston. Boston fica, né, lá no nordeste dos Estados Unidos, uma região muito fria. E ele aceitou o movimento millerita, porque muita gente se uniu, muita gente da Conexão Cristã, batista, presbiterianos, como o caso
não é, de tantas pessoas, né, que se uniram, que foram pioneiros, não é, metodistas, e ele se uniu ao movimento milerita, mas chegou um ponto que ele percebeu que seria impossível ser pastor da grande igreja e continuar sendo milerita. Ele deixou a igreja e foi então para New Jersey e pegou uma igreja menor. Só que o que aconteceu? A data prevista para a volta de Jesus, de acordo com o 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, não tenho tempo aqui de me aprofundar, não é? De acordo com o calendário hebreu, que daria, não é, 22 de outubro de 1844. Ele então, dias antes, no dia 14 de outubro, morre. Ele já tinha perdido 4 filhos, e tinha 2 filhos e a esposa. E sabe o que aconteceu no funeral dele? Ninguém chorou. E num dos folhetos, chamado O Clamor da Meia-Noite, foi publicado na sequência, no dia seguinte, de que a esposa e os filhos estavam sorridentes e felizes, aguardando a ressurreição do pai, que seria dias depois. Veja que situação. Ninguém chorou no enterro de Carlos Fitt. Nem os seus membros da sua igreja, ninguém, familiares, ninguém chorou, porque eles sabiam que, junto com a volta de Jesus, tem o quê? A primeira ressurreição, não é? Que é daqueles que se arrependeram. E aí o que aconteceu? Chegou o dia 21 de outubro, naquela noite, uma empolgação, as pessoas não conseguiam dormir direito, as pessoas estavam ali, né, naquela euforia. Chegou o dia 22, todo mundo, não é, fica ali na expectativa, alguns vão para a rua, outros ficam orando, outros ficam, né, pedindo a Deus para que esteja tudo em paz, para eles poderem ir para o céu. E aí naquele momento, não é, da manhã, eles estão ali olhando para o céu e nada acontece. Qualquer movimento que acontecia nas nuvens já era uma euforia, nada acontece. Passa o meio-dia, passa 1 da tarde, passa 3 da tarde, passa 4 da tarde, e eles já na angústia, o que está acontecendo? Chega o pôr do sol e nada acontece. Voltemos ao texto. Olha o que diz o texto, olha o que Deus revelou para João no 1º século, que iria acontecer muitos anos depois. Verso 10, tomei o livrinho, Daniel, da mão do anjo e o devorei. O que significa devorar, Daniel? Estudar, pesquisar. Esse movimento foi um movimento de mais de 1 milhão de pessoas. Devorei, e na minha boca era doce como mel, porém no meu estômago, quando ele comeu, se tornou amargo. O que significa isso? Deus tinha mostrado para João que um dia iria surgir um movimento, que iria estudar o livro de Daniel, e que esse movimento seria um movimento especial. E o verso 11 responde, esse movimento não seria um movimento derrotado. Olha o que diz o verso 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas. Então, quer dizer, era apenas o início de um movimento que iria fazer realmente um trabalho espetacular antes da volta de Jesus. Que movimento foi esse? O movimento milerita. E da onde surge a Igreja Adventista do 7º dia? Desse movimento. Porque quando houve a decepção, Jesus não veio, 3 grupos se fragmentaram. Um grupo que abandonou a fé, um outro grupo que começou a espiritualizar. Não sei quantos de vocês lembram a meditação matinal do ano passado, do pastor Knight, e ele comenta muito isso no ano passado, e começa a espiritualizar, a inventar coisas fora da Bíblia. E um terceiro grupo que dobra os joelhos, que jejua, que ora, e é uma lição para nós hoje. Nós precisamos jejuar mais, irmãos, orar mais, porque às vezes a gente está gastando tempo com coisas que são passageiras. Nós precisamos gastar tempo com aquilo que é a arma do cristão. Jesus disse, sem jejum e oração não tem como vencer o mal. E eles vão agora e varam noites inteiras em vigília. Senhor, o que está acontecendo? O que está havendo? Estava tudo certo. Qual foi o grande erro dos mileritas? Não era a data, era a interpretação do que era santuário. E um dia, Hara Edson, depois de um desses momentos de oração, de estudo da Bíblia, ele juntamente com outros, não é? Ele começa a passar por um milharal, já de manhãzinha. E a gente não sabe se ele teve uma visão, uma iluminação. Um dia a gente vai perguntar para Deus. E ele então tem a ideia clara de que Jesus estava passando do lugar santo para o santíssimo, no santuário celestial, para fazer, não é, para participar de um grande juízo, onde ele seria o advogado, e Deus Pai o juiz. E aí caiu a ficha,
É isso aí. Nós não erramos a data, está certo, nós erramos o evento. E aí eles voltam em empolgação e começam a estudar o livro de Hebreus, por exemplo. Hebreus é cheio da ideia de que Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós. Não é que existe um santuário no céu. Aí vai a Êxodo 25, verso 8, não é que mostrou para Moisés conforme o modelo que está no céu e tal. E aí eles começam a se empolgar. E dali então começa a crescer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se organiza em 1863. Queridos, nenhuma igreja pode apresentar uma verdade como essa. Só existe uma igreja que pode dizer que é um movimento profético. Só tem uma, e que pode apresentar a Bíblia como prova. E sabe o que acontece? Desse movimento, Deus, Ele chama para cumprir as 3 mensagens angélicas do capítulo 14, que eu não tenho muito tempo para me deter aqui, mas queria deixar de desafio para você estudar em casa. Os versos 6 em diante. E olha o que diz aqui. Aqui a palavra anjo, ela passa a ter não mais a conotação em relação a Jesus, mas a nós, mensageiros. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Quer dizer, lembra do segundo ide, no verso 11 do capítulo 10? Aquele movimento sai para proclamar, porque ainda é necessário que muita gente, não é, conheça a verdade. E agora esse movimento se levanta. E isso aqui começou com Miller, em 1831, a primeira mensagem angélica. E ela continua até os dias de hoje, para pregar, não é, aqueles que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Qual foi a mensagem de Miller? Foi da volta de Jesus. Mas no fundo, ele estava indiretamente pregando sobre o quê? Ele não sabia, mas está aqui, ó. Deus já tinha revelado para João, no primeiro século. O livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, quando João estava sendo perseguido por Domiciano, porque ele falava de Cristo, o único Deus a ser adorado, e Domiciano se considerava um semideus, e começou a perseguir João, e colocou João em situações difíceis. A tradição diz que ele foi para um caldeirão cheio de azeite fervendo. E o que aconteceu com João? Nada, porque não acontece nada com os filhos fiéis. Pode falar, pode fazer o que for. Quem é fiel, Deus protege. Deus protege. E continua aqui. E o verso 7, dizendo em grande voz, ou ainda, né? Verso 7, é isso. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. O grande questionamento de Satanás, e o grande tema do grande conflito é: quem vai ser adorado? Quem você adora? Ah, pastor, eu adoro a Deus. Será? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Será? Porque às vezes a gente corre semana após semana e a gente não tem tempo para Deus. E a gente diz que adora a Deus e só dedica o sábado para Deus. Desculpa. Talvez o meu ídolo seja o eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Queridos, nós não estamos nesse mundo para dizer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Mas sim o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus acha. Eu muitas vezes vejo pessoas adultas chegar para as crianças e dizer assim: o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta errada. Você nunca deve dizer a uma criança o que ela quer ser quando crescer. O que Deus quer que você seja? Você já descobriu o que Deus quer para a tua vida? Não é o que eu quero, é o que Deus quer, porque Deus traçou a minha vida antes do meu nascimento. E nós precisamos entender de que nós não temos que buscar a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Queridos, nós somos um movimento chamado por Deus para dar um alerta para esse mundo. O que nós estamos fazendo por Porto Alegre? Essa é a minha cidade natal. E eu muitas vezes fico apavorado. Um dia nós estávamos num evento, estávamos fazendo ali na beira rio, e aí eu saí ali, depois de um movimento que tivemos, distribuindo DVDs, num domingo à tarde. Ali tem muita gente no domingo à tarde. E eu comecei a encontrar tanto ateu nessa cidade, mas tanto ateu, que eu me apavorei. Eu disse: Senhor, nós temos que fazer alguma coisa por essa região central de Porto Alegre. Foi dessa situação que surgiu o centro de influência ali, da Bento Martins. Aí eu reuni com os meus colegas e disse: rapaz, nós temos que fazer alguma coisa, não é possível, nós temos que mexer com esse povo. Porque nós não podemos ficar parados. Irmãos, eu me apavoro quando a gente passa dia após dia correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de diploma, correndo atrás de um monte de coisa, e não se preocupa com o vizinho que está morrendo, que não conhece da verdade, não se preocupa com o parente, não se preocupa com o desconhecido. Irmãos, nós temos que nos preocupar com as pessoas que não conhecem a verdade. Tem que se criar um senso missionário em nós, porque senão sabe quem é que vai se perder? Eu e você. Porque quem não tem senso missionário vai se perder, porque a nossa missão é pregar.
E eu não peguei a segunda mensagem angélica e a terceira, que eu vou falar essa semana ainda, do caiu grande Babilônia. Ah, pastor, vai falar isso na igreja. Qual é o problema, se essa é a mensagem que Deus me chamou? De advertência às falsas denominações, às falsas igrejas. Nós temos que clamar, irmãos. Só que muitas vezes o secularismo está tomando conta da igreja e nós estamos fugindo da essência da palavra, fugindo da Bíblia. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. E o convite, ele estende pessoas que são da igreja e que não são da igreja. E o convite primeiro é, você quer estudar mais a Bíblia? Você recebeu um cartão aí. E eu queria que você parasse agora e pensasse um pouquinho. Quanto tempo você dedica para a Bíblia? Será que não seria a hora da gente dedicar as noites para estudar a Bíblia? Eu queria fazer um primeiro convite. Quem quer dedicar as noites para estudar a Bíblia? Ao invés de ficar vendo o Jornal Nacional. Irmãos, eu cheguei à conclusão de que, não vou dizer que de vez em quando não vejo, faz até muito tempo que não vejo assim, uma vez ou outra. Mas eu cheguei à conclusão que não vale a pena. É só miséria, é só tragédia, as notícias se repetem, os personagens mudam. Em 5 minutos que eu vou ali, ou menos, na internet, eu já descubro tudo que está acontecendo no mundo. E às vezes fico ali 1 hora na frente, ali, bebendo. Tem aqueles telejornais da tarde, que eu acho que nenhum adventista deveria ver, né? Que é só morte, sendo que Paulo diz, né? Tudo que é honesto, verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai, Filipenses 4:8. E ali é tudo que não presta, tudo que é de má fama. Nós ficamos gastando tempo com essas porcarias. Por que a gente não pega a Bíblia? Por que a gente não estuda a Bíblia, não anota? Sabe, Bíblia que não é anotada, a gente tem que fazer as conexões, e anota o texto aqui, anota ali e tal, porque você não é obrigado a lembrar tudo, mas se tiver anotado vai ser mais fácil. O primeiro convite é, quem gostaria de dedicar mais tempo para a Bíblia? Ali está escrito, desejo estudar a Bíblia. Não é você que, não é para fazer curso bíblico essa pergunta, não. É estudar mais a Bíblia. Quem gostaria de dedicar as noites, quem sabe? Não digo as manhãs, porque eu acho que você já faz isso toda manhã, não sai de casa sem estudar a Bíblia. E a lição. Mas quem gostaria de dedicar mais tempo para a Bíblia? Anote aí, anote aí. E tem uma outra perguntinha aí. Quem gostaria de tomar um compromisso maior com Jesus? De ser batizado? Sabe, de ter o nome no livro da vida do Cordeiro? Deus está nos convidando nessa noite para a gente tomar uma decisão séria. Queridos, não há tempo mais para brincar. Você não sabe o dia da sua morte e você não sabe o dia da volta de Jesus. Não fique olhando para a vida dos outros. Olhe para Cristo. Não fique falando dos outros, não fique se preocupando com os outros, se preocupe no sentido, né, pejorativo, se preocupe sim no sentido de salvar pessoas. Aí sim, se preocupe com as pessoas. Quem quer estudar mais a Bíblia? Anote aí. Quem quer ser batizado? Anote aí. Vou pedir para o pastor Renan vir cantar mais uma música. Se você está se sentindo um nada, muitas vezes, se você está se sentindo, quem sabe, não, uma pessoa totalmente, né, descartada da sociedade, e às vezes até de Deus, você até duvida de que Deus cuide de você, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente, com o seu cartãozinho, não importa se para estudar a Bíblia ou para ser batizado um dia, mas eu quero orar para você, porque nós não podemos mais brincar com coisa séria. Jesus está voltando, e Deus nos deu uma missão de alertar Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o mundo inteiro, de que Jesus está voltando. Som. Inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram,
pareciam ter caído do vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, e até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Nós vamos fazer uma oração de reconsagração agora. E se você quiser pegar o seu cartão aí e dizer: Senhor, eu vou estudar mais a Bíblia, Senhor, eu vou tomar uma decisão mais séria, eu quero me entregar completamente a Ti. Esse é o momento da gente falar com Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Querido bom Pai, o Senhor conhece o coração de cada filho Teu, de cada filha Tua aqui. O Senhor sabe a nossa sinceridade, sabe aquilo que passa no coração, no íntimo da alma, e o Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti
Por favor, Pai, tira o orgulho de nosso meio, tira a crítica, tira, Pai, o pecado, tira a inveja, tira tudo que atrapalha o Espírito Santo nos convencer do pecado e nos mostrar, nos apontar o Teu juízo. E nesse momento, Pai, nos faz semelhantes a Jesus Cristo. Nós precisamos, querido Deus, que o Senhor venha realmente transformar o nosso coração. Talvez exista alguém aqui que está há muitos anos e com o coração endurecido. Talvez olhando só para pessoas, talvez procurando apenas questões terrenas. Pai, nos ajude a olhar mais para o céu. As profecias indicam que o tempo está próximo, que Jesus vai voltar. Nós não temos mais tempo para brincar. Nós temos uma missão, nós temos que evangelizar o Paço da Areia todo aqui. Nós precisamos nos preocupar mais com as pessoas lá fora do que com as programações aqui dentro. Mas que as programações aqui dentro sejam programações que nos façam nos consagrar mais ainda. Não nos entreter. Nós não viemos aqui para entretenimento, simplesmente para ouvir boa música, bom sermão. Não, nós viemos aqui para nos fortalecer na fé. E ajude que esta igreja viva essa realidade, Pai. E que nós possamos, Pai, impactar essa região de Porto Alegre. Que as pessoas saibam quem são os adventistas da igreja do Iguatemi. Que elas reconheçam-nos não porque viemos aqui no sábado com uma boa roupa, mas porque elas reconheçam-nos ao andar por aí, que somos o povo do amor, o povo que ajuda quando há falta de alimento, o povo que ajuda a limpeza da cidade, o povo que ajuda as pessoas quando elas precisam de alguma coisa, e que não vivem somente para si e para os seus interesses pessoais. Nós temos uma mensagem tremenda a falar a todo o povo, nação, língua, sobre o seu juízo, sobre a queda de Babilônia, sobre a queda da besta. É o que diz as 3 mensagens angélicas. Por favor, Senhor, nos ajude a cumprir com essa missão. Perdoa as nossas faltas, Pai, e nos traga aqui amanhã. Amanhã vai ter muita coisa para impedir a gente vir. Tira todas essas estratégias de Satanás e nos traga aqui amanhã para que 8 horas possamos estar aqui para ouvir a Tua palavra que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser entregar esse cartão para a gente orar, os pastores estarão aqui recebendo, e os líderes da igreja. Que Deus possa abençoar você. Eu quero cumprimentar você lá no final. Que Deus abençoe a todos.